Olá, boa noite. Já é quase madrugada, né? São 23 horas e 48 minutos de domingo agora, dia 13 de dezembro de 2020. E às vezes nós entramos no ar com lives para a gente estar falando de Deus, da parte do Senhor, para muitas pessoas que estão carentes, que precisam ouvir verdades bíblicas, verdades da palavra de Deus, para que possas, estar também vivendo a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar uma palavra muito importante, uma palavra que pode mudar a história de pessoas, e é sobre o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo no mundo de hoje. A palavra de Deus, ela foi escrita há muitos anos antes de Cristo. E o que eu vou falar hoje para você foi escrito no começo da humanidade. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Veja se ela não é atual. A palavra de Deus, ela é atual em qualquer momento. Então você que está entrando aí, você que está vendo, quiser comentar, comenta. Já tem algumas pessoas entrando, pessoas que eu conheço. Que Deus abençoe você que está entrando nessa live. Mas preste atenção no que Deus vai falar com você, porque a palavra de Deus, ela fala comigo primeiramente, e depois, quando a gente prega a palavra, Deus fala também com as outras pessoas. Então eu vou estar lendo para você do livro de Gênesis, capítulo de número 6. Se você tiver uma Bíblia aí, abra. Se tem alguém que vai assistir esse vídeo depois, que vai ficar aí, publicado no Facebook, então você vai poder estar assistindo também, ou compartilhando, se você achar que é interessante. Você que está assistindo também, já vai compartilhando para outras pessoas que estão aí online e assistirem também. Mas eu vou ler uma palavra que pode mudar a história de muita gente. Está lá no Gênesis, capítulo número 6, no versículo 5, diz assim, olha: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Olha, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Vai atualizando o que eu vou lendo aqui nos dias de hoje, para você ver como que as pessoas estão. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Agora veja só: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Meus queridos, bom, esse arrependimento aqui de Deus, não é que Deus se arrepende, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem que se arrependa. Deus nunca se arrepende do que faz. Mas a coisa ficou tão feia que Deus mudou de ideia. Foi isso que ele fez. Então existia uma corrupção muito grande. A corrupção estava instalada na terra de uma forma tão espessa, igual hoje. Você vê que o mundo todo está corrompido. Era o mundo daquela época.
estava na corrupção geral. E também no mundo espiritual tem corrupção. Não é só terreno, não. É corrupção. Quando o homem se corrompe de Deus, é que ele está vivendo contrária à palavra de Deus, né? Vivendo contrária às verdades que a palavra de Deus nos deixa. É fazer aquilo que Deus nos mandou. Então, tem muitas pessoas fazendo aquilo que Deus não mandou. Inclusive tem uns dizendo, assim diz o Senhor, como Deus nunca disse. Então, não creia em muitas coisas que falam que assim diz o Senhor, mas se não tiver em linha com a palavra de Deus, não creia. Não creia, porque são heresias, né? Quando Deus fez Adão e Eva, eles viviam na inocência ali no jardim, né? E eles caíram na tentação do inimigo. Olha só, caíram na tentação, eles se corromperam. O que eles fizeram? Fizeram aquilo que Deus não mandou. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado de estar fazendo aquilo que Deus nos mandou, achando que até é de Deus. E não é. Abel e Caim também, né? Que eram filhos de Adão e Eva, eles eram irmãos. E tentado pela inveja, Caim matou Abel. Ele fez aquilo que Deus não mandou, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Você que está aí ouvindo essa palavra, que vai ouvir, tome cuidado para você não estar fazendo aquilo que Deus não mandou você fazer. Mas lá em Gênesis, né, no capítulo 6, verso 18, Deus faz uma promessa para a humanidade, que vinha se multiplicando, se corrompendo, a corrupção estava geral. Então Deus resolve, né, destruir tudo. Resolveu destruir, mas antes de destruir, Ele dá uma oportunidade de salvação, Ele dá uma oportunidade de escape, né, de salvar aqueles que creem, né? Quando Ele pediu para Noé fazer a arca, pediu para Noé pregar para aquele povo dizendo que havia o dilúvio, né? Era uma chance de salvação. Mas muitos não creram, né? A maioria não creu e não se arrependeram, quer dizer, e pereceram. Então, quando Deus fez a arca, Ele fez dando uma oportunidade para as pessoas, né, se salvarem, né? Então Ele escolheu Noé e mandou construir a arca para salvar aqueles que creem. E disse Deus para Noé, olha só a promessa de Deus, falou assim para ele, olha, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua família e as mulheres de teus filhos contigo. Então, hoje, isso aí é a igreja. Isso aí a arca estava apontando para a igreja hoje, né? Então, se você entrar na igreja, né, e levar a sua família, também serão salvos, né? Então, isso aí hoje é um particular de Deus para você. Entra, né? Entra na arca, que Deus vai estabelecer um concerto contigo. Naquela época, Deus falou que ia estabelecer um concerto com o homem. E hoje, Deus também estabeleceu um concerto com o homem, que é Jesus. Jesus é a aliança que liga o homem a Deus. Sem Jesus, não tem união com Deus, não tem ligação. E quando Ele fala, estabelecerei a minha aliança
está falando assim, farei um pacto com você. Então, isso aí já está apontando para o futuro, apontando para a igreja esse pacto, né? Quando ele fala, entrarás tu na arca, primeiro, tu e através de tu, os teus filhos vão entrar, porque é promessa de Deus. Então, creia, olha, você que tem filhos que estão fora dos caminhos do Senhor, que está orando por eles, existe uma promessa de Deus para eles. Então, não se desespere, continue orando. Eles podem estar lá no lamaçal do pecado, mesmo assim não perderam as promessas de Deus. E as promessas de Deus serão cumpridas na vida deles. Pode acreditar, pode acreditar. Então, ele fala aqui também que a descendência, sua descendência, também entrará na arca, como ele fez aquela promessa, né? E hoje a igreja, Jesus, onde Jesus é o cabeça da igreja, que é a nova aliança. E para a arca veio o dilúvio naquela época, né? E destruiu toda a terra, todos os animais, mas dentro da arca tinha pessoas e tinha animais que foram salvos para nova reprodução, para nova recriação, nova criação, né? Aqueles que creram, né? Somente a família de Noé creu. Então, foram poucas pessoas que foram salvas na época. E hoje estamos aí pregando o Evangelho de Cristo e muitos estão aceitando, né, a salvação. Hoje, para a igreja, vai vir o arrebatamento. Sabe o que é isso? Hoje eu estava vendo um pastor pregando, desculpa, um pastor pregando sobre os finais dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Tudo já está acontecendo, vai vir uma moeda só. Se você prestar atenção, por exemplo, na China não tem mais dinheiro, é uma moeda só. Você, qualquer parte do mundo, o dinheiro está acabando. Isso está caminhando para ser uma única moeda. E também, antes de tudo acontecer, né, da igreja subir, virá também o anticristo que vai governar a terra, vai vir um presidente mundial que vai comandar toda a terra, né? E a igreja vai passar por muitos problemas, mas ela não vai perecer. A igreja não vai perecer. Por quê? Porque a igreja está protegida por Jesus. Como no passado, a arca, quem estava dentro da arca não pereceu, porque ela estava protegida pela arca, que era uma aliança, um pacto que Deus tinha feito com Noé. Então você não se preocupa não. Não se preocupa não, porque nós vamos passar por muitas lutas, muita dificuldade, mas Deus dará o escape para todos nós. Deus vai dar o escape para mim, vai dar o escape para você. Então, quem ficará de fora, né? Quando Jesus voltar, né? Lá na época de Noé, ficaram de fora da arca os incrédulos, aqueles que não acreditaram. A Bíblia diz que eles casavam, davam em casamento, era uma corrupção geral. Então, esse tipo de pessoas vai ficar por fora do arrebatamento da igreja que está hoje, né? Quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai ficar os corruptos, os desobedientes, os falsos, os mentirosos, aqueles que não conseguem liberar perdão, que não perdoam ninguém, os orgulhosos, os soberbos, aquelas pessoas falsas, mentirosas, todo esse prostitutos, traficantes, essas pessoas que mexem com coisas ilícitas, esse tipo de pessoa
se não se arrependerem e entrar na arca, que é a igreja hoje, eles ficarão de fora. Então você que está me ouvindo, você que conhece alguém assim, pregue a palavra para eles. Fala para eles, avisa. Ó, tem um ditado, quem avisa, amigo é, né? Então, eu estou avisando aqui, né? É o que está na palavra de Deus. Não estou falando de mim. Mas vai ter alguém que está fora da igreja e vai ver esse vídeo e vai dar uma pensadinha, né? Ó, pensa bem, viu? Talvez você está desviado da igreja, você saiu fora da arca. A sorte é que Jesus ainda não veio para buscar a igreja. Então aproveita, né, o seu momento, volta para Jesus rapidinho, viu? Volta para Jesus, tá? Você que está ouvindo esse vídeo. Os falsos ficarão de fora. Os abomináveis, os idólatras, esse povo, né, os roubadores, lá está em 1 Coríntios, ficaram de fora, esse povo ficaram de fora. Paulo já escreveu isso à igreja de Corinto, né? Mas a nossa única esperança é Jesus. Não tem outra alternativa. Jesus insiste na palavra dele dizendo: eu sou o caminho. Ei, não vai pelo caminho da religiosidade, onde esse também cura, esse também salva, esse também liberta, esse também aqui, sabe? Não tem isso. É só Jesus. Creia ou não creia, continua sendo só Jesus. Você não precisa de devotar o seu coração a outros deuses que não salvam, não cura, não morreu por você, não ressuscitou, tá? O único que morreu pelas nossas vidas e ressuscitou foi Jesus. Esse é a salvação, né? Então, ele se manifestou para desfazer todas as obras do inimigo. Você pode ver que as obras do inimigo é esse povo que eu te falei, que vão ficar de fora. Agora, porque o inimigo usa eles, né? Por isso que fala que tudo aquilo que eles fazem é obra do inimigo, não é obra de Deus, né? Mas aqueles que se arrependeram, que aceitaram Jesus, Jesus desfez, né, essas obras na vida deles. Então, você que está aí, vamos ver que você se encaixa, né, naquelas pessoas que ficaram de fora, pode ter certeza que se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, essas obras serão desfeitas da sua vida e não vão poder te condenar, não vão poder fazer você perder a salvação, porque a tua salvação vai estar em Cristo Jesus, o Salvador, né? O Salvador. Então, se você morrer hoje, por exemplo, e se chegasse na porta do céu e Jesus te dissesse assim, ó, me dê 3 motivos para você entrar aqui, quais seriam esses motivos? Né? Eu diria assim, ó Senhor, eu aceitei o Senhor como meu Salvador, acreditando que o Senhor morreu na cruz do Calvário pela minha salvação. Eu me arrependi de todos os meus pecados, pedi perdão para o Senhor. E terceiro, eu estou na terra para louvar e adorar o Senhor e pregar a tua palavra. Bom, dei 3 motivos bem razoáveis para que eu possa entrar lá. Mas muita gente pode morrer hoje e chegar lá na porta e se Deus fizer essa pergunta para ele vai engasgar. E os engasgados não vão entrar lá, mas não vão mesmo. Então, meus queridos, meus amigos, que Deus abençoe você, pensa bem, né?
Pensa bem na sua vida espiritual com Deus, o seu relacionamento com Deus. E ó, boa sorte para você. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor fique no seu coração, em nome de Jesus. Amém.